conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for um inscrito. Sério agora, o Zubeldia, claro que não vive um momento dos melhores no comando do São Paulo nesses mais de 60 jogos que dirigiu. Claro que pesa muito 5 partidas sem vitória num campeonato como o Paulista, que ao mesmo tempo que é uma pré-temporada estendida, é um campeonato que é considerado daqueles que o São Paulo vai disputar, talvez o de menos grau de dificuldade, né? Vem aí Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, são sempre campeonatos bem mais empolgantes. Porém, a informação que eu venho dando desde após a derrota para a Ponte Preta. Neste momento, não há chance nenhuma de mudança do Zubeldia no comando. Nem que o time perca ou fique em segundo lugar no final de semana, perca para São Bernardo, o Novo Horizontino ganhe, São Paulo vai decidir as quartas lá em Novo Horizonte. A partir do mata, aí sim a gente começa a ter uma situação de avaliação. Primeiro que, se cair para o Novo Horizontino, será a terceira eliminação seguida em quartas de final do Paulistão. E aí os técnicos que foram eliminados nos anos anteriores, todos foram minados muito rapidamente. Então aí ele fica numa situação complicada. E se passar pelo Novo Horizontino, seja o jogo lá ou seja o jogo aqui no Morumbi, aí vem semifinal provavelmente contra o Grande fora de casa no jogo único, e se passar a final em 2 jogos, sendo a primeira no Morumbi e a segunda na casa do adversário, porque a pontuação do São Paulo é muito baixa para que ele pretenda decidir em casa alguma das fases, exceção feita as quartas de final. Aí vai ser feita uma avaliação, caso o São Paulo não seja campeão, de que forma o São Paulo vai ser eliminado, Edu. Uma coisa é você jogar, vou dar um exemplo aqui, você jogar uma semi com o Corinthians na Arena Neoquímica, fazer um bom jogo, perder por alguma circunstância de jogo, tudo mais, e cair. Outra coisa é você ir lá e tomar um 3-0, não ver a cor da bola e jogar o futebol que tem jogado nas últimas partidas, contra principalmente a Ponte Preta, contra a Inter de Limeira, o Velo Clube e alguns outros. Dito isso, neste momento não há movimentação nem sinalização de saída, troca, guincho levando o Zubeldia embora, nada disso. O que eu posso te falar é que ontem, que era a folga do elenco, a folga foi cancelada, os jogadores vieram todos aqui, quem jogou, quem não jogou, quem atuou 45, menos de 45, e além do trabalho, todos eles se reuniram no gramado e tiveram uma reunião pesada sem ninguém da comissão técnica, nem ninguém da diretoria. Uma cobrança interna entre os próprios jogadores. Claro que os líderes falaram mais, cobraram mais, mas todo mundo pôde falar. E muito em cima de algumas declarações que foram dadas após a derrota da Ponte. A zona mista teve o Lucas e o Caleri, que são 2 líderes, e no campo falou o Oscar, que é um jogador de um peso muito grande no elenco. E todos falaram em culpa dos atletas. Então essa culpa foi ontem destrinchada nessa reunião. Que tipo de culpa? Onde está o erro? Quem pode colaborar mais? Quem não pode? Tudo isso às vésperas desse jogo contra o São Bernardo, Edu. Agora, Edu, a gente está olhando um São Paulo e você, eu até citei a sua larga experiência, porque vivenciou um São Paulo muito bem organizado, naquela situação de salários bem colocados em dia, um time que tinha uma estrutura muito à frente dos demais, e as coisas foram avançando nos outros clubes, e o São Paulo também viu ali os clubes crescendo. Mas essa questão do financeira, tudo, óbvio, né, do que você que acompanha o dia a dia, sabe que quando o torcedor vê um empate, uma má atuação no Morumbi, é óbvio que isso aí sempre chega, mas também não estão pagando o salário em dia, mas o que está acontecendo? Isso também tem, por isso que carrega o ambiente aí no São Paulo, né? Nenhuma dúvida, Edu. Aliás, não é de hoje que o São Paulo já não tem mais essa organização. Há alguns anos o São Paulo vem sempre trabalhando com esses problemas financeiros e atrasos. Vou citar, 2023, ano do título inédito da Copa do Brasil. O São Paulo tinha direitos de imagem atrasados durante a conquista do título. 2024, o São Paulo estava zerando tudo no final do ano. Esse ano não conseguiu zerar as premiações. Agora uma promessa, pelo que eu fiquei sabendo após uma reunião, que até o final de março as premiações do ano passado, e nem é muita coisa, porque o São Paulo foi sexto no Campeonato Brasileiro, não é assim uma premiação de título gigante, é uma premiação conforme a classificação do São Paulo no Brasileirão vai ser zerada. Primeiro vão pagar os caras que estão aqui e depois pagam os caras que já deixaram o clube. Salários de carteira não existe atraso e direitos de imagem, sim, alguns jogadores estão com atraso, mas segundo a informação que eu tenho do São Paulo é daquele fluxo de caixa. Uma nota fiscal está atrasada, 45 dias, 30 dias, depende do momento que a nota fiscal dá entrada no caixa do São Paulo, se tem dinheiro para pagar imediatamente, se não tem. São Paulo também está esperando receber alguns ativos e algumas vendas que não chegaram ainda. Essa parte do direito de imagem, ela vai sendo paga conforme o fluxo de caixa, conforme você tem dinheiro, você vai pagando.
claro que o ideal seria manter isso tudo em ordem, tudo em dia, para que não houvesse nenhum tipo de comentário relacionado à má performance em campo com relação a isso. Mas não tem jeito, né? O time vai mal no campo, se procura problemas fora de campo para justificar o mal do campo. E um deles, claro, são esses atrasos. O outro é a atuação do Zubeldia como técnico. O outro é que poderia haver um ambiente ruim aqui dentro do CT. Eu não consigo, mesmo não entrando muito ali por aquele portão, entrando raramente, não consigo detectar isso do ambiente ruim, do fato do Zubeldia estar brigado com o grupo, ter que sair. Existe uma cobrança natural em cima de um treinador para que o São Paulo tenha uma performance melhor e o que é justo pelo investimento do clube no Campeonato Paulista. Ô Edu, antes de te liberar, que eu sei que o trabalho continua tudo, mas eu queria só perguntar para você a respeito do treinador, por quê? O Zubeldia está no cargo, a gente sabe da avaliação que vai ter depois do Campeonato Paulista, mas nos últimos dias cresceram muito alguns nomes, falaram de Tite, falaram de Diniz, falaram de Dorival, enfim. A avaliação mesmo vai acontecer depois do Paulista e como vai ser a eliminação. Mas cada dia tem um nome, né? E até o Diniz, que foi demitido pelo próprio Casares. Aí realmente, né, seria uma situação assim, bem curiosa, né? Então, Edu, até pra gente falar um pouquinho rapidamente de cada um. É claro que o futebol meio que imita a vida, né? O inimigo de ontem vira amigo amanhã. O amigo de ontem vira inimigo amanhã. O futebol não tem muito esse negócio, tô obrigado, você nunca mais trabalha comigo. Não tem isso. Vamos lá, Dorival. Se sair da seleção, esse é um nome muito forte aqui, porque ele ganhou o último grande título, não saiu assim brigado, foi um convite, rolou uma dívida de grana com ele, mas depois foi sanada. Enfim, o Dorival, se estiver no mercado, é um nome que assusta qualquer técnico que aqui estiver. Tite. O ganho do Tite, se comparado ao seu último trabalho no Brasil, ele é totalmente incompatível com a folha salarial do São Paulo. Dele e da comissão técnica dele. Ó, essa van aqui que leva o Caleri lá pra região da Castelo Branco, lá para aqueles condomínios, essa van preta aqui. Então, mas voltando ao Tite, o Tite é incompatível, a não ser que ele tivesse aí uma redução salarial absurda. E pelo que eu sei, não é assim um nome, digamos, a menina dos olhos da diretoria do São Paulo. Renato Gaúcho. Já teve para ser jogador aqui, tá no mercado, numa eventualidade de um técnico brasileiro, disse ontem num podcast que gostaria de treinar o São Paulo, que é um São Paulo, não tem problema não ter praia aqui, tudo bem que o Rio Tietê tá aqui atrás, para ele tanto faz, vambora. Se tiver vaga, se tiver aberta a vaga aqui, acho que o Renato Gaúcho é um nome para considerar. Diniz. Trabalhou muito tempo aqui, é verdade que 6 meses ficou ausente porque foi pandemia, mas ele foi demitido bem na chegada dessa diretoria, né? Depois de um 5-1 pro Inter, que é a maior goleada do São Paulo sofrida no Morumbi, enfim, e já não era, quando essa diretoria foi eleita, em outubro, já não era o primeiro plano dessa diretoria manter o Diniz. Tinham outros nomes à frente do Diniz, um deles era o do Rogério Ceni. E aí a saída, digamos que não foi assim uma saída amistosa. E depois também algumas entrevistas do Diniz, que meio que criticou a diretoria do São Paulo, que a perda do título daquele ano, que estava muito próximo, teve também, foi devido à mudança de direção, aquele campeonato acabou devido à pandemia só em fevereiro, então pegou a reta final, a mudança de diretoria, era o Raí, o Pássaro que dava sustentação para ele, aí eles saíram logo no dia 1º de janeiro, mudou a diretoria de futebol, mudou o vestiário e tudo mais. Não sei, eu não vou ficar, eu não gosto de especular, eu tô passando a situação de cada um, mas a gente só vai poder falar sobre isso, Edu. Né, que foi o dia após o confronto contra a Ponte, houve uma reunião somente entre os atletas. Os atletas, com a autorização da comissão técnica, professor, a gente pode aqui, nós mesmos aqui, fazer uma reunião pra gente se cobrar, pra gente aqui conversar. Essa reunião foi pautada principalmente pelas lideranças do elenco. O interessante, né, de algumas pessoas que eu ouvi, que o Oscar foi muito participativo nessa reunião, que ele falou bastante. É um cara que tem chegado ali aos poucos e já está começando a ter uma liderança importante no grupo. Ele que é amigo do Lucas, se entrosou rapidamente como um jogador e também meio que assumiu um pouco esse papel de liderança. Até algumas pessoas que eu conversei falaram, ele meio que pegou o papel do Rafinha, mas ainda, né, o Rafinha era o capitão master, ele era o líder dos líderes. Mas ele meio que preencheu, pelo menos por enquanto, na falta de um líder, entrou alguém que está movimentando ali os bastidores, que está tentando ser essa liderança positiva. Não só para os mais jovens, mas também para a animosidade do grupo.